Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Presunção de inocência e admissibilidade de evidência. Duas coisas importantíssimas para que o serviço do perito seja aceito no tribunal, que é o objetivo. Não é só entender o que a evidência significa, é fazer isso de forma que o tribunal aceite a nossa conclusão. Tá? Então, a presunção de inocência é uma coisa que é, de certa forma, básica, um princípio básico, inicial, mas que, para nós leigos, que não somos formados em direito, não somos advogados e tal, é algo que às vezes a gente fica assim, cara, mas isso está errado, não deveria ser assim, mas é assim. Vamos ver, vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. Então, presunção de inocência e admissibilidade de evidência. De onde vem isso daí? Que é o embasamento. De onde vem essa parada? Ela se inicia com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá em 1789, século XVIII. Quando a gente, assim, o mundo começa a tentar dizer assim, quais são os direitos básicos de todo mundo, independente do que a pessoa é, de qual país vive, do que ela fez ou não fez, ela tem direitos. Quais são eles? No artigo 9º fala que todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e ser julgado indispensável prendê-lo. Todo o rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Então, a princípio, todo mundo é inocente. E qualquer rigor que é desnecessário, né, vai ser reprimido. Então, se você precisa bater no cara para... Não precisa. Então, será reprimido qualquer violência contra ele. Você precisa prendê-lo? Se não for necessário prendê-lo para você julgá-lo, então será reprimido o fato de você prendê-lo. Então, qualquer dessas coisas vai ser reprimida. Essa é a ideia. Tá? Você não pode... O cara vai ser considerado inocente e vai ser tratado como inocente. Porque você não prende o inocente, prende? Não. Então não adianta você considerá-lo inocente, mas tratá-lo como culpado. Então você considera ele inocente e trata como inocente. Até que ele seja condenado, declarado culpado. Todo mundo concorda que é justo isso? É isso que se espera? Porque nem sempre foi assim. Se a gente precisou declarar isso, significa que antes ou um pouquinho depois também, já teve momentos que isso não era óbvio. Sim, existem casos assim, mas aí são casos específicos e que a lei define em que você pode. Nós vamos passar por alguns deles. Tá? Porque aqui é uma ideia... Aí depois essa ideia vai criando corpo, aí na hora de criar corpo, aí eles falam, tá bom, é assim, mas nesse caso aqui pode prender, nesse caso pode fazer tal coisa. Sim, isso é um risco que existe. E existe outro risco também, que eu vou, ao longo dessa aula, a gente vai tentar explorar. E aí que eu falei que essa presunção de inocência às vezes é contra-intuitivo pra gente que é leigo, é por aí que se começa, tipo, tá, mas... E se o cara fugir? Sim, é um risco. Mas e se o cara cometer outro crime? Sim, é um risco. E se isso? Sim, é um risco. Todos esses riscos existem e a gente não ignora, a gente sabe, mas a gente está tentando evitar um mal maior que a gente vai tratar sobre ele em seguida. Tá? Então, é daí que a gente se baseia. Depois, mais para frente, olha lá, um século e meio depois, mais ou menos, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o que hoje em dia a gente conhece como os direitos humanos. Que no seu artigo 11, ele reforçou aquilo, reformulou, né, colocou em outras palavras. Parágrafo 1º, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provado de acordo com a lei.
em julgamento público, no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, novamente, o cara é presumidamente inocente. Ele ainda não foi condenado, então presume-se que ele é inocente. Ele só vai ser considerado culpado caso a culpa dele tenha sido comprovada perante a lei, no nosso caso, num tribunal. Tá? Então, ele só vai ser considerado culpado a partir do momento que isso for provado num tribunal. O tribunal é o lugar onde a gente prova se a pessoa é culpada ou não. E esse julgamento ele tem que ter garantido tudo o que é necessário para ele ter uma defesa adequada. Não é simplesmente taca o cara lá sozinho, sem advogado, sem direito a nada, e fazem um tribunal de inquisição. Não, não é isso. Ele tem que ter direito à defesa dele. Então, ele não vai perder direito nenhum até o momento que ele for culpado. For considerado culpado, num tribunal. Essa é a ideia. Continua fazendo sentido para vocês? Não? Já começou a não fazer sentido algumas coisas? Mas é por aí. Por quê? Historicamente, na história da humanidade, a coisa mais simples para um indivíduo com os contatos e os recursos corretos para se livrar de uma desavença, de um adversário, era o quê? Acusá-lo de alguma coisa. Por exemplo, imagina que eu sou mais rico, tenho contatos e eu quero me livrar dele, porque ele é chato, ele está me apurrinhando, ele está, sei lá, eu não gosto dele, eu não gosto dessa camisa dele. Não gosto. Aí eu não quero ver ele na minha frente. O que eu faço? Eu acuso ele de ter cometido algum crime. Vão prender ele. Ah, mas ele vai poder se defender. Vai? Hoje ele pode, graças a esse tipo de coisa. 300, 400 anos atrás, ele teria direito a se defender? Só se ele fosse tão rico e poderoso quanto eu. Se ele não fosse tão rico e poderoso quanto eu, iam já colocar ele numa cadeia e largar ele lá, sabe-se lá até quando. Pronto, me livrei dele. Bastava isso. Aí, isso não era justiça, isso era o meu poder me livrando dele. Aí, leis e outros instrumentos foram criados para falar, cara, não é assim. Mas eu não matei, eu não bati. Não, mas você prendeu ele. E trancafiou ele para o resto da vida. E ele não teve direito de se defender. É isso, não é que ele não pode ser preso. Não, ele pode ser preso. Se ele se defendeu e mesmo assim ele foi considerado culpado. Aí sim, aí ele pode ficar trancafiado. É isso que está dizendo aqui. Lógico que quando a gente está ali revoltado porque, cara, olha o crime que foi cometido, a pessoa tem que ir presa, a nossa emoção fala mais alto e a nossa lógica fica em segundo plano. Né? É normal, mas quem trabalha para que a lei seja garantida não pode deixar se levar pela emoção. O perito é um deles. Beleza? Depois, chegando mais perto da gente aqui, Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, que aí aqui vale para as Américas, porque essas coisas, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração Universal de Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos não são leis, são acordos firmados entre países que eles falam, tá bom, nós vamos criar as leis para garantir isso, nós concordamos que isso é o certo e vamos criar as leis para que isso se torne verdade. No meu país. Porque cada país tem o direito de criar a lei que achar justa para a sua população. Então, é só o país que vai dizer isso. Certo? Beleza. Artigo 8º, garantias judiciais. Parágrafo 2º. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência. Novamente, presunção de inocência. Enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante todo o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Tá? E tem as garantias, né, que ele cita adiante. Mas, novamente, a pessoa é presumidamente inocente
e durante o processo ela vai estar em plena igualdade com os demais. Então ela não vai perder direitos porque ela está respondendo a um processo. Certo? Para que isso? Para garantir que a pessoa seja tratada como inocente. E não assim, está respondendo o processo, é só uma questão de tempo, porque ela é culpada. Não, ela é inocente. Só se torna culpada depois de julgada e condenada pelo tribunal. Certo? Isso é o tipo de coisa que mudou um pouquinho a abordagem que alguns programas sensacionalistas de jornalismo faziam na televisão. Não é da época de vocês, mas, sei lá, na década de 90, era comum. Mais recentemente, eles deram uma remodelada e recriaram esses programas, não sei lá o que, alerta disso, alerta daquilo. Na década de 90, tinha um bem famoso, que era o cara ia lá para ver a carnificina. Chegava e falava, lá o bandido, lá o criminoso, ele matou. Sim, o repórter ficava fazendo isso. O repórter, antes da pessoa sequer ser presa, quanto mais ser julgada, já estava tratando ele como culpado. Né? Já tinha condenado ele. E pior, estava condenando num meio de divulgação, no meio de comunicação público. Então, o repórter estava infringindo isso daqui. E pior, ele estava influenciando quem estava assistindo a fazer o mesmo. E se aquela pessoa fosse a júri popular? A pessoa já foi influenciada. Porque ela viu a reportagem que o cara fez e aconteceu, o cara é culpado, o cara é bandido. Ela já foi influenciada. E ela vai estar lá no banco do júri para julgar a pessoa. Não pode. Aí, algumas coisas foram mudadas, esses programas foram abolidos por um tempo, mas aí depois, com assessorias jurídicas e tal, eles perceberam, não é que não pode existir esse programa. Pode existir, a gente só tem que tomar cuidado em como a gente fala. Aí eu não falo, o bandido, não, o suspeito, que foi lá e supostamente matou, ele não matou. Então o cara dá uma desviada ali de condenar, mas o circo que ele faz em volta é mais ou menos o mesmo. Que é o que rende dinheiro para ele. O povão quer ver esse circo. Né? E o cara continua fazendo o circo, só que com a própria assessoria jurídica, sem tratar a pessoa como culpado. Né? Ali escolhendo bem as palavras. Por isso que ainda existe, e depois que eles descobriram a forma certa de fazer, está se proliferando aí. Nesse papel, nesse momento em que tem o júri popular, quem decide pela culpabilidade ou inocência é o júri. O juiz vai fazer o quê? Vai conduzir o tribunal, né? Falar quem pode dizer, quem pode falar, o que pode ser visto, o que não pode, né? Essas coisas. E quando o tribunal, né? o júri, decidir por uma condenação ou absolvição, cabe ao juiz decidir, se ele for culpado, qual é a pena que ele vai cumprir. Quem calcula a pena é o juiz. Se o júri decidir que é culpado. Se o júri decidir que ele é inocente, é inocente. O que o juiz pode falar é, essa evidência do jeito que você fez não vale. Júri desconsidere essa evidência. Mas falar assim, o júri considerou inocente, não, vocês fizeram errado. Não pode. Depois, em 1988, uns aninhos após, Constituição Federal. Aí sim, isso daqui é a Carta Magna, é uma lei no país. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí no item 57, tem que fazer continha,
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, antes de ser condenado, de terminar o processo, esgotar todas as possibilidades, a pessoa não pode ser considerada culpada. Ela é inocente. Então, aqui é a lei que diz, que materializa todos esses acordos nas declarações, convenções. A primeira, né? Porque aí tem instrumentos mais específicos que detalham como que isso vai ser feito, né? Então, todo mundo é inocente, só se torna culpado no final do julgamento, quando esgotou tudo. Esgotou todo. Recurso. Só ali que ela é culpada. Mas, professor, mesmo quando o cara cometeu um crime ao vivo, em rede nacional, todo mundo viu ele cometendo o crime. Sim, ele ainda não é culpado. Por quê? Só o tribunal, ao final, que pode dizer que ele é culpado. Todo mundo sabe, todo mundo viu, mas todo mundo tem que tratá-lo como inocente. É simples? É fácil? Não. Principalmente quando o crime é cometido contra você ou contra alguém que você gosta, se importa. É mais difícil ainda você tratar aquela pessoa como inocente, sabendo que ela é culpada. Mas é assim que a gente tem que tratar. Muitas vezes a gente pensa mal tanto do suspeito, que cometeu um crime, quanto do advogado que está ali. Pô, o cara está defendendo o criminoso. Não, ele não está defendendo um criminoso. Até porque ele ainda não foi condenado, então ele ainda não é um criminoso. Mas supondo que ele de fato tenha cometido o crime, aquela pessoa ainda tem direitos. O advogado está ali para garantir que os direitos dele sejam respeitados. Ah, mas a pessoa roubou, matou. Sim, mas ela ainda tem direitos. Mesmo depois de condenada, ela continua tendo direitos. Ela não perde todos os direitos quando ela é condenada. Ela perde um ou outro direito como pena pelo crime cometido. Mas outros ela mantém. Só que a nossa raiva, a nossa emoção, às vezes joga assim, não, o cara não tem direito a nada. Tem que fazer e acontecer com o cara. Não é assim. A lei está aí justamente para dizer até onde pode ir. Pode, deve, eu diria. Tipo, se o crime foi cometido contra, sei lá, um primo meu, que assim, nem é tão próximo, mas é meu primo. Tipo, eu me importava com ele. De vez em quando, sei lá, uma vez a cada 2 anos, a gente se encontrava no Natal. O crime foi contra ele. E a investigação, a perícia desse crime cai na minha mesa. A minha obrigação, como funcionário, servidor público, perito, é me considerar impedido de fazer aquele serviço, por conta do meu envolvimento pessoal com o interesse em condenar a pessoa. Então, eu deveria me declarar impedido. Esse instrumento existe para juiz, existe para todo mundo que tem o poder de decidir ou de ajudar ou atrapalhar no decorrer do processo. Todo mundo deveria... Sim, alguém superior que tome conhecimento deveria... Sim, pode disparar isso, mas se a pessoa, em última instância, a pessoa vai descobrir isso. Quando ela bater, o crime supostamente foi cometido contra tal pessoa. E é meu primo. Putz, então não posso trabalhar nesse caso. Aí ele vai para o chefe e fala, chefe, eu não posso trabalhar nesse caso porque esse cara aqui é o meu primo. Não posso. Deveria. É o que acontece? Não necessariamente. Mas a regra é por aí. No final das contas, o que vale? O que eu quis dizer com todo esse embasamento? É aquela ideia que já está meio no inconsciente popular, quando a emoção não força a gente para o outro lado. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Ninguém pode ser condenado sem provas. E tem uma que eu adoro. Vocês conhecem essa? Extraordinary claims require extraordinary evidence, de Carl Sagan. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Então, se eu estou declarando algo fantástico, sim, quase que inimaginável, a minha evidência tem que ser de igual tamanho. Então, se eu estou acusando que o cara é um criminoso, que é algo grave, eu tenho que ter evidências igualmente importantes para comprovar aquilo. Eu não posso simplesmente declarar, ponto,
cumpra-se. Não, eu tenho que ter evidências que correspondam àquilo. Isso vale tanto para o aspecto de direito quanto para o aspecto científico. No meu caso, eu puxei a brasa para o aspecto científico porque é o que nos interessa mais. Mas é isso daqui. Tem duas regrinhas que surgem daí. Regra de tratamento e regra probatória. Regra de tratamento. O acusado deve ser tratado como inocente durante todo o decorrer do processo, do início ao trânsito em julgado da decisão final. É aquela ideia. Ele é considerado inocente, mas não é só considerado, eu chamo ele de inocente e sento a cipuada nele. Não. Eu considero ele como inocente e trato ele como inocente. Ele tem o mesmo direito, eu tenho que tratá-lo com o mesmo respeito que eu trato, sei lá, a mãe da vítima. Tem que ser mesma coisa. Um não tem um direito e o outro tem outro. Não, ambos têm os mesmos direitos. Regra probatória. O encargo de provar as acusações que pesarem sobre o acusado é inteiramente do acusador, não se admitindo que recaia sobre o indivíduo acusado o ônus de provar a sua inocência. Tá? Aí é o que se chama de ônus da prova. Quem tem que provar alguma coisa não é o acusado, é o acusador. Se eu estou falando que você cometeu o crime, eu tenho que provar que você cometeu o crime, e não você provar que não cometeu. Entenderam a diferença? Porque, novamente, naquele cenário hipotético de 300 anos atrás, que eu não gostei da sua camisa e quero te botar no chilindró para eu nunca mais ter que ver a sua camisa. Eu falo assim, você cometeu tal crime. Aí você fala, não, eu não cometi, prove. Pronto, você está no chilindró. Porque você não provou que não cometeu. A minha acusação pode ser, sim, imaginativo o suficiente para você não conseguir provar que era impossível você cometer esse crime. Basta eu elaborar bem e pronto, você está preso. Mas não é assim. Eu tenho que ser capaz de provar que você cometeu o crime. Sim, eu, a pessoa? Não. Eu, a parte responsável pela acusação. O Estado, polícia, promotoria, todo esse conjunto de pessoas tem que provar para o juiz ou para o tribunal, para o júri, que você é culpado. Enquanto isso, você vai ter o direito de se defender, de contradizer tudo o que eu estou acusando. No final, o juiz ou o júri vai dizer, verdade, ele é culpado mesmo, ou não, ele não é culpado. Mas quem tem que provar é quem acusa. Beleza? Faz sentido ainda? Mas, professor, e se não der para provar? Acontece. A pessoa é tratada como inocente, é considerada inocente, ela vai estar livre como um inocente. Mas e se ela cometeu um crime? Sim, ela vai ser solta como um inocente. Exatamente. Na mídia sempre acontece aí, a pessoa foi liberada por falta de provas. Por quê? Não conseguiu provar que ela era culpada, então ela é inocente, para todos os efeitos. Ah, professor, mas é revoltante. Sim, às vezes é revoltante. Mas é a lei. Por quê? Qual é o objetivo da lei? Sim, no mundo ideal, sim, novamente, vai ter o ideal. O ideal é não há crime, beleza. Mas no ideal em que tem crime? Sim. Tem crime, no subideal. Tem crime e tem polícias, tem tribunais e tal. No ideal, o que os tribunais e as polícias, promotorias e advogados iam conseguir fazer? Condenar quem é culpado e inocentar quem é inocente. Concordam que isso seria o ideal? Só iria acontecer isso. Todos os culpados seriam condenados, todos os inocentes seriam inocentados. Seria isso. Ótimo. E no nosso mundo, que não é ideal, o que pode acontecer além disso? Um culpado ser inocentado ou um inocente ser culpabilizado. Concordam? As duas coisas podem acontecer, porque não vivemos no mundo ideal. A lei, ela tenta
se aproximar ao máximo do ideal, lógico, mas tentando evitar uma dessas duas coisas, um desses dois erros. Sim, tentando evitar os dois erros, mas um mais do que o outro. Tentando evitar mais um do que o outro. Qual dos dois que vocês acham que a gente deveria fazer um pouquinho mais de força para evitar? Prender um inocente. Porque nós, na tentativa de fazer justiça, estaríamos cometendo mais uma injustiça. Ah, mas professor, se eu me importar mais com isso do que um outro, eu posso soltar alguém que é culpado? Sim. Porque aí eu vou fazer mais força para um lado ou para o outro. Aquele povo que está ali no meio do caminho, no cinza, que eu consigo provar, mas talvez sim, mas talvez não, se eu fizer mais força para garantir que um inocente não vá preso, eu vou liberar alguém que é culpado. Sim. Qual seria o caminho? Eu fazer mais força para culpar, para condenar todo mundo. Mas aí eu vou estar correndo o risco de prender inocentes. E eu não quero isso, porque é uma outra injustiça. E mesmo assim, essas injustiças acontecem hoje em dia. Eu lembro, nas últimas semanas, tem uma reportagem no Fantástico falando justamente desses tipos de casos, né? De pessoas inocentes que foram presas e ficaram presas por anos. Mesmo com o nosso sistema de leis tentando, ao máximo do que se considerou possível, não condenar pessoas inocentes. Mesmo correndo o risco de soltar pessoas que são culpadas. Mesmo assim, inocentes são presos e vivem, sei lá quanto tempo, presos sem terem cometido crime nenhum. Esse é o objetivo. Ah, mas professor, alguém vai ser solto. Sim, sim. Não é perfeito. Se a gente tentar ser perfeito, se a gente só for criar leis que são perfeitas, a gente não cria lei nenhuma. Sim, existem esses elementos, em algumas situações como exceções, sim, não como a regra, chegou nesse estado, nesse ponto da investigação, você não pode isso. Isso, mas ele não é culpado. Existe isso, mas quem está acusando tem que provar algumas coisas para que ele seja privado desses direitos. Porque isso são direitos. Direito de ir e vir é direito da pessoa. Você já está privando ele de algum direito na hipótese de, talvez, lá na frente, ele ser considerado culpado. Se você não tiver um bom embasamento para isso, a justiça não autoriza. E eu acho que é assim mesmo, porque senão, supondo, no caso dele de novo, não gostei da camisa dele, e ele vai para os Estados Unidos, para um programa super famoso, para mostrar a camisa dele, e eu não quero isso. O que eu faço? Eu não vou prender ele. Vou acusar para que ele não possa sair do Brasil. Pronto. Impedir ele de fazer, sei lá, a venda da camisa dele, a divulgação da camisa dele. Eu já prejudiquei ele só com uma acusação. Já cometi uma injustiça só por acusar. Sem precisar provar nada. Pronto. Eu prejudiquei o negócio dele com uma acusação. E eu vendo uma camisa também, só que eu quero a minha ser vendida e não a dele. Sim, tem. Aí vem... Sim, nada disso. Como eu disse na aula de ontem, quem lida com absolutos é quem? É Sith. Nós somos Jedis. Então tudo dá uma relativizada. Tipo, eu não posso tirar o direito do cara até o final. Sim, mas se eu comprovar que a pessoa está tentando prejudicar a investigação, tem fortes indícios que ele vai tentar fugir para evitar que a pena seja cumprida, e outros elementos, aí eu posso retirar este direito pontualmente, assim, tipo, tá bom, este direito aqui, que é o direito que você pode utilizar para tentar fugir do cumprimento da lei, está revogado. Mas só um juiz pode dizer isso. Não é o policial, não é o perito, não é a opinião pública, não é o repórter do programa não sei o que alerta. Exatamente. Então tudo isso é bem relativo, né? Somos Jedis, então tem aquele, assim, é assim, mas não é preto no branco, você suaviza um pouquinho aqui, suaviza um pouquinho ali, mas a regra guia é essa. A guia é essa, tipo, você não vai tirar o direito do cara enquanto ele não for condenado. A não ser que ele está usando esse direito para prejudicar que a lei seja cumprida. Aí sim. Aí você começa, tira um aqui, tira outro ali, para evitar que ele impeça a lei de ser cumprida. É sempre assim? É
mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Principalmente, sim, no primeiro caso aqui, nessa questão do ônus da prova. Onde é que eu coloquei? Ah, aqui, né? Quem acusa é que tem que comprovar. No processo de argumentação, tipo, existe a acusação. Ah, eu acusei você de um crime para impedir que você venda suas camisas. Beleza. Eu tenho que provar que você cometeu o crime. Só que aí, em um determinado momento, ao decorrer do processo, você fala, eu não tinha como ter feito tal coisa específica que eu declarei que você fez, porque eu estava em tal lugar fazendo tal coisa. Aí agora você tem que mostrar a evidência do que você acabou de declarar. Ah, você estava em tal lugar? Tá bom, então mostra alguma evidência. Senão eu posso trabalhar em cima da sua declaração mas você pode simplesmente não declarar nada. Tipo, ah, você fez tal coisa. Tá, prove. Pronto, eu tenho que provar agora. Aí que entra o advogado para falar assim, fala isso, não fala isso, fala aquilo, fala só o que você consegue provar. Senão, você vai ter que provar. E às vezes você não tem prova daquilo. Você fez, mas você não tem prova. Aí você começa, a outra parte começa a provocar que você gere a prova que comprove a sua declaração. Então, às vezes, você simplesmente não declara. Tem aquela máxima que você tem o direito a permanecer calado? Então, e aí? No tribunal você tem que se defender. É a sua obrigação se defender. Mas antes você não precisa falar nada. Você está lá na delegacia sendo acusado de alguma coisa, fala alguma coisa. Não, eu quero meu advogado. Cara, dá para fazer qualquer coisa, seja para um lado ou seja para o outro. Tipo, se eu quiser cometer um crime e usar a localização do meu celular como álibi, eu consigo. E da mesma forma, se eu sou um investigador e quero identificar se a pessoa que é suspeita estava ou não estava no local onde o crime foi cometido, utilizando a localização do celular, eu também consigo. Consigo mascarar essas coisas? Consigo. Qual técnica que você vai utilizar para mascarar isso? Aí pode ser desde a mais básica, do tipo, eu vou cometer o crime e largo o celular em casa, e falo que eu estava com o celular no bolso, pronto, a minha localização está em casa, eu falo, eu nunca saí de casa. Prove o contrário, você tem a evidência, aqui ó, meu celular, tal, tá aqui ó, a minha localização, eu estava em casa. Prove que você não estava em casa. É aquela coisa, o seu celular estava em casa, mas você estava junto? Quem tem GPS é o celular, não é você. Por enquanto. Né? Daqui a um tempo, um chip de GPS, né? Mas a pessoa consegue arrancar o chip de GPS, não arranca uma tornozeleira eletrônica? Então, dá para contornar, sempre dá. Nenhuma dessas técnicas é 100%. Cabe ao perito verificar algumas características da evidência para ver o quão próximo do 100% ela está. Mais para frente nós vamos ver alguns casos, alguns exemplos de como o perito pode fazer para aumentar a confiabilidade do resultado da análise da evidência. Porque sim, é a antiforense, lembra que eu falei numa das primeiras aulas? É o cara sabendo, eles vão me rastrear pela localização do meu celular, então eu vou usar tal coisa para apontar para outro lado. Pronto, vou largar meu celular em casa para ter como álibi que eu não saí de casa. Outra coisa em que a pessoa não vai ser tratada como culpado até o final do processo, em flagrante. Se a pessoa for pega em flagrante cometendo o crime, ela vai presa. Aí tem assim, o que é flagrante? Na lei, na nossa lei, tem o parâmetro, 24 horas do cometimento do crime. Essa é a regra. Para todo mundo. Para quem cometeu e para quem não cometeu crime. Então, é bem comum, quando há a denúncia de um crime, quando a pessoa está bem instruída, está bem preparada, ela espera 24 horas e se apresenta na delegacia. Por quê? Já passou o prazo do flagrante,
Ela não vai ser presa, mas vai responder o processo. Beleza. Ela só não queria ficar presa e responder o processo preso. Ela quer responder o processo em liberdade. Beleza. Vamos esclarecer tudo, vamos, gerar provas, mas, cara, minha vida continua. Independente da pessoa ter ou não cometido. Beleza? Porque não é garantia que a pessoa cometeu por causa desse espaço, dessa janela de 24 horas. Alguém chegou e viu, sei lá, evidências de um crime e faz a denúncia. Ah, quem cometeu o crime? Foi tal pessoa, porque era quem convive com a vítima naquele ambiente. Então vai lá prender a pessoa. Se encontrar a pessoa, ela vai presa porque foi flagrante. Mesmo que alguém não tenha visto com próprios olhos, ela pode ser presa em flagrante porque ela era, até aquele momento, acredita-se que só ela tinha condições de cometer o crime. Mas se investigar, pode acontecer, uma terceira pessoa invadiu o lugar e foi, então não foi ela. Mas aí ela já passou 2, 3 meses presa, enquanto o processo corre. Uma injustiça foi cometida. Mas aí é o tipo de coisa. Como ela ainda vai responder o processo? Não é uma injustiça grande o suficiente e tal, Coloca-se o flagrante para mediar aquela coisa do tipo, todo mundo viu ele cometendo o crime, mas não pode prender. Após o crime. Não é tipo assim, o crime foi cometido há 20 anos atrás, eu faço a denúncia agora, então tem 24 horas para prender a pessoa. Não. Não, mas tipo assim... Porque senão isso poderia acontecer, essa loucura. Sim, aí eu não sei exatamente onde que eles vão medir, quando foi cometido o crime e tal, para determinar as 24 horas. Mas, normalmente, o flagrante, ele acontece quando é visto, é presenciado o crime sendo cometido, ou, bem próximo, logo após, que aí fica mais fácil você definir, sei lá, se foi há 1 hora atrás, então, tem 23 horas para... foi hoje à tarde. Beleza, então até amanhã à tarde. É suspeito? Há possibilidade. Quem vai definir isso daí é a polícia. Tá? Na hora da investigação, lógico que a primeira reação pela pessoa ter reportado o crime é que ela não seja considerada como suspeita. Mas se nesses 24 horas... logo após o crime, a polícia começar a investigar e falar, tá muito estranho isso. Como que ela soube desse crime? Como que ela sabe disso tudo? E dá uma investigada rápida e percebe que, cara, a única pessoa que poderia ter cometido esse crime é ela. Se o delegado tiver segurança o suficiente para mandar ele pode declarar a pessoa como suspeita e prender em flagrante. Mas o cara tem que ter uma certa certeza do que ele está fazendo, porque é o dele que vai estar na reta. Ele pode estar prendendo, sei lá, uma testemunha, ou uma das vítimas, mas eu imagino que possível é. Para a pessoa não usar isso para se safar. Outras coisas, prisão preventiva e prisão temporária. São instrumentos diferentes. Às vezes eu me confundo qual é o papel de uma e qual é o papel da outra. Uma é por até 5 dias, se eu não me engano, e a outra é por até 30 dias, podendo ser renovada. Qual é a ideia disso? Quem declara prisão preventiva e prisão temporária é um juiz. A polícia não define isso. O que a polícia faz por conta própria é prisão em flagrante. Fora prisão em flagrante, a prisão preventiva e a temporária, a polícia pode pedir, mas quem determina que seja feito, quem autoriza, é a justiça. Para embasar isso daqui, tem que ter um argumento. Normalmente ou a vítima pode tentar fugir, ou a vítima pode tentar atrapalhar a investigação, ou a vítima pode tentar destruir uma evidência, ou a vítima está coagindo testemunhas. São esses elementos que podem embasar a decisão da justiça de autorizar a prisão preventiva e prisão temporária. Sempre da vítima. Como assim? Não. Pode ser a vítima ou testemunhas. Ele pode estar coagindo a vítima,
pode cometer um outro crime, né? Sim, a pessoa livre pode continuar, sim, o suspeito livre pode continuar cometendo crimes. Isso tudo pode ser embasamento para que a justiça declare prisão preventiva ou temporária do suspeito. Que aí é aqueles casos que você fala, mas e se o cara for fugir? Comprove, você como polícia, comprove que ele está planejando fugir, está tentando fugir, tem meios para fugir. Comprove o mínimo, mostre para um juiz, o juiz se aceitar, se entender que é verdade. Há fortes indícios de que ele vai tentar fugir, aí remove-se aquele direito específico, o direito de ir e vir da pessoa para que ele não fuja. Se tiver comprovação de que ele está coagindo uma testemunha ou a vítima, tá bom, comprove minimamente, convença o juiz para que ele declare a remoção daquele direito que é o direito à liberdade, aí a pessoa vai presa. Você só pode fazer isso, por exemplo, porque grampear o telefone é a quebra de um direito, do direito à privacidade. Para você quebrar um direito, só a justiça pode dar. Então você vai ter que primeiro pedir uma autorização judicial para grampear. Dependendo do conteúdo, aí você poderia pedir uma autorização para prender preventivamente ou temporariamente o suspeito. Mas aí, você imagina, isso vai demorar um tempo. Vou pedir, o juiz vai analisar, autorizar ou não. Você faz, coleta, analisa, gera evidência, faz um outro pedido, ele analisa ou não. Mas sim, esse caminho existe. Pode não ser tão rápido. Se for assim, para fugir, quando você pedir para grampear, ele já fugiu. Se ele tem a mesma intenção de fugir, então pode ser que não impeça. Mas pode impedir dele coagir testemunha. Ele coagir uma, mas não vai conseguir coagir a outra, porque quando coagir a outra, a gravação da primeira coação foi analisada, comprovada e ele vai preso. Então, consegue evitar tudo? Não, mas consegue evitar algumas coisas e tenta garantir os direitos de quem é inocente e foi acusado e não perde os direitos dele simplesmente porque foi acusado. E continua vendendo suas camisas feias, alegadamente. Outra coisa, o que eu posso utilizar para tentar comprovar a culpa do suspeito? No mesmo artigo da Constituição Federal, no mesmo artigo 5º, só que agora o item 56, né? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Por exemplo, um grampo telefônico que não seja autorizado pela justiça. O cara é suspeito, eu posso vigiar ele se a justiça autorizar. Se a justiça não autorizou, a polícia pode simplesmente sair vigiando o suspeito? Não, porque ele é inocente. A polícia não pode sair por aí vigiando as pessoas aleatoriamente. Não pode. Se a justiça autorizar, aí sim. Existem casos e mais casos reportados na mídia e na justiça de polícias estaduais que abusavam do direito de fazer grampo telefônico. Se você põe um grampo telefônico no telefone dela, porque você acha que ela está cometendo um crime, você não é policial, você não é polícia, você é um cidadão comum. Grampeou o telefone dela porque você consegue, você sabe, você é um hacker, você grampeou o telefone dela e descobriu que ela está cometendo um crime. Você pode fazer uma denúncia, você deve fazer uma denúncia, mas essa evidência que você produziu não vai ser considerado admissível no tribunal. A polícia vai ter que investigar, produzir as provas por ela mesma para condená-la. Isso pode ser fato gerador para denúncia, mas não uma comprovação que vai ser utilizada no tribunal, porque não foi adquirida de forma lícita. A única coisa que autoriza você ouvir as comunicações dela é se um juiz autorizar. Mas tem uma forma mais ou menos de fazer isso. Se você é a outra ponta da comunicação. Se ela deu evidências do crime que ela está cometendo numa comunicação com você, você pode gravar, porque você faz parte da comunicação. O máximo que você precisa fazer é avisar. Só para
Você não está cometendo um crime de violar a privacidade dela. Mas se você está gravando a sua comunicação, que nem eu aqui estou gravando a minha fala, a minha aula. Estou cometendo um crime? Não, porque todos vocês sabem que a aula está sendo gravada para fins didáticos. Se vocês falam aqui, por favor, não façam isso, hein? Se vocês falarem aqui que cometeram um crime, isso daqui pode ser utilizado. Lógico que o advogado de vocês vai tentar desmerecer, porque isso e aquilo e o outro, e ele pode conseguir isso, mas eu não vou ser acusado de ter cometido um crime em violar a privacidade de vocês, porque todos sabem que eu estou gravando a aula para fins didáticos. Surgiu um cometimento de um crime, é utilizado. Por exemplo, se alguém entrar por aquela porta agora e cometer um crime, sei lá, um crime em que o áudio é evidência do crime, começar a acusar alguém, né, indevidamente, injúria, racismo, qualquer outra coisa, pronto, esse áudio pode ser usado como evidência, porque não foi adquirido de forma ilegal. Até porque esse ambiente é um ambiente compartilhado. Então, sim, no Brasil eu não sei exatamente se esse instrumento existe, mas nos Estados Unidos eu sei que existe, que é a presunção de privacidade. Se você presume que aquela comunicação que você está tendo era uma comunicação privada. Então, se uma pessoa adentra numa sala com, sei lá, 15, 20 pessoas, como essa daqui, e começa a falar algo, é ilógico que ela presuma que o que ela falou era privado. Porque ela falou aqui no meio de muitas pessoas. Se ela chega no meu ouvido e fala alguma coisa, aí sim, é razoável que ela presuma que o que ela falou era privado, porque ela falou de forma privada comigo. Aí sim, aí poderia ser questionável se eu gravei aquela conversa privada com ela. Tá? Por isso que, se você liga para ela e ela fala, você teria que dar uma dica, dar alguma coisa para comunicar que está sendo gravado, para que ela não presuma que aquilo foi falado de forma privada. Legalmente, qual é o artigo, se isso se adere no Brasil, não sei exatamente. Mas numa comunicação 1 a 1, eu posso gravar porque é a minha comunicação. Eu não estou violando a lei por gravar a minha comunicação. Sim, mas tem que ter uma autorização judicial para fazer isso. Quando eu era mais jovem e não entendia menos ainda sobre essas coisas, eu pensava assim, cara, o criminoso está sempre ali naquela esquina cometendo crime, sei lá, vendendo droga, vendendo material pirateado, sei lá, algum crime desse que é recorrente, que é sempre ali. Cara, é só o policial chegar lá, fingir que ele é alguma coisa, o cara comete o crime, ele vai lá e prende. Por que não pode fazer isso? Tem que ter autorização judicial, para ele gerar as evidências. E o flagrante? Sim, o flagrante, mas você não pode forçar ou produzir o flagrante de forma forçada. Porque você... Eu sempre pensei assim, cara, mas é muito fácil, é só a polícia chegar lá e perguntar para o cara, e aí, você não está vendendo aquele negócio ali? Aí o cara fala, não. Aí aquilo que ele produziu, um bom advogado vai poder falar, não, ele não vende aquilo. Mas o cara insistiu, foi tão... que ele falou, tá bom, eu arrumo para você, esteja preso. Não, o cara estava vendendo ou concordou com você por conta da sua insistência. Ele era policial, estava gravando tudo. Não pode. A não ser que autorizado pela justiça. Se ele te oferece, você é um policial... Aí você pode declarar flagrante. Mas pode acontecer do advogado de defesa falar, não foi bem assim. Então, novamente, naquela área relativa cinza em que você tem que provar. Então, voltando no que eu falei aquela hora, ficou noticiado por algum tempo casos de polícias estaduais que abusavam do direito de grampear telefone. Porque eles têm software, tem um mecanismo, a infraestrutura está instalada. Chegou-se a um ponto em que polícias bem equipadas, se quiser grampear um telefone, ele entra no sistema e digita o número do telefone, o sistema está grampeando. Antigamente, a pessoa tem que ir, subir no poste, ligar fio e tal. Hoje em dia, com tecnologia,
é tudo remoto. Então tem na sala lá da Secretaria de Segurança Pública, tem uma salinha que o cara tem acesso ao sistema e ele vai lá e grampeia. Era comum a polícia, tá bom, o juiz não autorizou, mas eu vou lá, grampeio, não fala pra ninguém, hein? Mas grampeei o cara. Aí o cara na comunicação fala, ó, a gente vai fazer um assalto tal dia, tal hora, em tal lugar. Coincidentemente, a polícia baixa lá. Sim, a polícia está passando e vê. Mas se a defesa tiver suspeita de que o telefone foi grampeado, ele pode levantar dúvidas sobre, tá, como que você obteve informação de que naquela hora daquele lugar ia cometer um crime? Ah, foi uma denúncia anônima. Um dos escândalos que aconteceu era isso. A polícia grampeava, pegava a informação, fazia o flagrante e o escândalo foi que eles usavam como se fosse denúncia anônima, mas eles estavam grampeando sem autorização judicial, que é cometer um crime para resolver um crime. Ele pode ir ali, dar voz de prisão e prender, mesmo se ele não esteja de serviço. Ele vai acionar um oficial de serviço, né, uma patrulha, para ir lá, mas ele pode prender enquanto não chega a guarnição, ele vai lá, declara tudo, vai para a delegacia, dá todas as informações e segue, mas ele pode. Sim, ele tem obrigação de reportar um crime, da mesma forma que eu, por exemplo, como funcionário público, eu não sou policial, mas eu sou funcionário público. No meu trabalho administrativo aqui, eu sei que alguém está fazendo desvio de verba, está roubando material, eu tenho obrigação de reportar. Se eu não reportar, eu estou cometendo um crime. Se eu não me engano, é peculato? Não lembro exatamente. Um desses nomes bonitinhos, mas estranho. Eu estou cometendo crime por não ter reportado um crime que eu tomei conhecimento. É quase como se eu fosse conivente, mesmo que eu não tenha me beneficiado. Pode ser utilizado. Aí entra aquelas questões de se era um ambiente privado, se não era, tal. Pode ser. E tem outros aspectos aí, termino aqui, depois eu falo. Novamente, depende. Sim, sempre, o depende sempre se aplica, mas, por exemplo, se você está num ambiente público, você está na rua, beleza. Você pode gravar, tipo, você estava gravando, sei lá, o pôr do sol, alguém cometeu o crime, beleza, aquilo é evidência. Você está na rua, viu um crime ser cometido, sacou do telefone e começou a gravar, beleza, aquilo é evidência. Você está num ambiente público, mas você, sei lá, entrou na casa de alguém para gravar, aí não. Você precisa de ter autorização da pessoa para fazer aquilo. Sim, pode ser que a pessoa jogue alguns argumentos aí para tentar desmerecer, mas a princípio sim. Isso, exatamente, é uma coisa que ele pode falar assim, eu não deixei você gravar a minha casa. Deixei você ir lá, sei lá, comer o bolo que eu fiz e te ofereci um pedaço, tomar um cafezinho comigo. Não gravar do interior da minha casa. Sim, são direitos, porque nós temos direitos à nossa privacidade. E até que sejamos condenados, somos inocentes. Mesmo que a pessoa esteja estapeando a esposa, filho, alguma coisa. O que a gente pode fazer? Denunciar. Não quer dizer que assim, então eu não posso denunciar. Não, não é isso. A evidência que você produziu ilegalmente não vai ser aceita. Mas você denuncia. A polícia chega lá, se ela chegar lá fora, da mesma forma que você percebeu que tem um crime sendo cometido aqui, um policial chega e vai perceber o mesmo. Ao perceber, o policial tem obrigação de tentar impedir a continuidade do crime. Aí o policial pode, dadas essas circunstâncias, entrar na residência, mesmo sem autorização, para interromper o cometimento do crime. Lógico que existem abusos de lado a lado, mas aí tem. Ele vai ter que depois comprovar que ele não abusou da autoridade dele. Não é recomendado que você intervenha. Não é recomendado. Você pode intervir? Pode. Mas você pode acabar se excedendo ao tentar intervir e sem querer cometer um crime. Por exemplo, uma pessoa estava cometendo um crime com outra, uma injúria.
Você chega, cara, não faz isso, não sei o quê, vai lá e você senta a porrada no cara que estava cometendo o crime. Talvez você acabou de cometer um segundo crime, de agredir a pessoa que estava cometendo o crime de injúria. Porque, sim, a gente não é capacitado e treinado para fazer essas intervenções. A polícia é. Então, nesse caso, na dúvida, tipo, sem se exceder dentro dos direitos e das liberdades, tudo bem, impeça. Se não, chama a polícia e eles fazem o serviço deles. Não, você está gravando dentro da sua casa, algo que aconteceu dentro da sua casa, você tem todo o direito de gravar o que você quiser dentro da sua casa. Lógico que, sim, você não tem direito de cometer um crime e gravar o seu crime. Sim, gravar você até tem direito, você não tem direito de cometer o crime. Só não é inteligente você gravar você cometendo um crime, porque a evidência que você produziu pode ser usada contra você. O que não é raro hoje em dia, né? A pessoa não só grava ela mesma cometendo o crime, como publica na internet. Já viram isso? Pessoal que faz racha nas estradas, grava e publica. Olha aqui eu no meu carro a 250 km por hora na BR, tal. O mundo está muito doido, né? O cara é criminoso e burro, né? Código Penal, artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O que é isso? O juiz vai decidir olhar as provas produzidas durante o processo, né? Contraditório judicial é acusação e defesa tendo direitos iguais de declarar o que aconteceu, cada uma das suas versões, ponderando isso, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, ele não vai formar sua convicção só baseado no que a polícia produziu. A outra parte também tem que ter direito de produzir as suas evidências para desprovar o que a polícia produziu. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Sim, salva, sei lá, alguma prova que seja produzida e que só dá para ser produzida uma vez, ou que foi autorizada de forma cautelar antes, porque aí o juiz autorizou, essas coisas. Tá? Então, ambos os lados têm direito de produzir suas evidências. Esse é o papel. Lembra que eu falei que nos Estados Unidos é comum cada evidência, ambos os lados tratam? É a mesma ideia, só que a forma de fazer isso é diferente de país para país, cada um cria a sua regra. Existe apelar. Ele vai apelar para a segunda instância. Tipo, o juiz, por algum motivo, por má fé, condenou um inocente ou inocentou um culpado. Beleza. Quem se sentiu prejudicado vai apelar para a instância superior, que aí vai para um outro tribunal com um outro juiz. Esse instrumento existe em todos os países, eu acho. No caso do júri também. Do júri também. E pode ser tanto por má fé quanto por... foi cometido um erro no processo de julgamento. É onde entra o Código Processual Penal. Se o processo penal foi executado de forma errada, isso pode ser usado para se recorrer da decisão. Ou alguma interpretação diferente, isso pode ser utilizado para recorrer da decisão. Aí você vai para a instância superior. E isso vai ser julgado de novo por um outro tribunal, um outro juiz. Código de Processo Penal. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, eu adoro essa palavra toda vez que eu chego nesse slide, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais e legais. Parágrafo 1º, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por fonte independente das primeiras. Tudo entendido, né? Primeiro, desentranhadas, adoro essa palavra. O que é de ser desentranhar? Vem de entranhas, as tripas, é arrancar das tripas da pessoa, ou arrancar as tripas da pessoa. Desentranhar, você vai arrancar a evidência lá de dentro, tipo, saiu, não faz parte. Ele vai fazer isso com todas as provas ilícitas, tudo que
foi obtido de forma ilegal, e também as derivadas das ilícitas. Então, às vezes a evidência não é a gravação telefônica, mas uma informação foi obtida dentro da gravação telefônica. Então, que nem assim, a evidência não é o HD, mas é um arquivo que estava dentro do HD. Mas se o HD foi obtido de forma ilícita, o arquivo que estava lá dentro também é ilícito. Por exemplo, foi invadido a conta do Google do cara. E, ao invadir a conta do Google, se obteve um arquivo que é evidência. A invasão do Google é o ato ilícito. A evidência derivada desse ato ilícito é desentranhada também. A gente sempre vê assim, tipo, então, se o cara é suspeito, então vamos invadir a conta. Cara, se você invadir a conta dele, tudo que você obtiver não vale nada. Por isso que, na formação do perito de computação forense, se toma um cuidado para que o que é feito ser feito legalmente. Porque senão, se você achar a evidência que prova que o cara é culpado, vai ser descartado. Porque você não obteve de forma legal. Se você não conseguir comprovar que você conseguiria obter aquela informação por outra fonte, ele vai ser descartado tudo que você achar lá. Sim, aí quem vai decidir se vai ou se não vai ser o juiz. Ele vai falar, tá bom, faz sentido, você conseguiria obter de outro meio, pelo esse outro meio, que era outra linha que a sua investigação também tinha, só que era totalmente legal. Você também chegaria aqui, tá, beleza, mas aí é a arbitrariedade do juiz. Ele que vai decidir isso. Um juiz pode decidir uma coisa, outro juiz pode decidir outra coisa. Então, na dúvida, não invade o e-mail do cara se você não tiver autorização legal. Ele permanece com todos os direitos dele, exceto os que foram removidos ao final do primeiro processo em que ele foi considerado culpado. Se ele perdeu, sei lá, o direito de sair do país, beleza, ele não vai poder sair do país, paga multa, serviço comunitário e tal, mas tem todos os direitos. A polícia não pode grampear o telefone dele, invadir a conta dele, porque ele é culpado de um crime que perdeu tais direitos, foi tal punição, ele continua todos os outros direitos dele. Inclusive, a pessoa cometeu um crime absurdo, inaceitável e tal, foi punido, condenado, cumpriu a pena dele. Ele é uma pessoa como outra qualquer a partir de agora. Mas ele é um criminoso que já cumpriu a sua pena. Segue a vida. Então a gente pode fazer... Não pode, você não pode fazer isso com um inocente, por que vai fazer com ele? Ele já cumpriu a pena dele, ele pagou a dívida dele. Mas é revoltante. Às vezes é. Mas somos adultos, sigamos a nossa vida. Coisas revoltantes acontecem a todo momento. É justo? É o que está na lei? Então, segue a vida. O ideal é que o processo de investigação não obtenha nenhuma evidência de forma ilegal, porque isso pode comprometer tudo o que é produzido a partir daquela evidência. E se aquela evidência foi crucial, central para a investigação, você acaba não tendo mais nada para embasar o seu caso. Às vezes, sim. Mas é aquela ideia, assim, antes de eu me meter nessa parte de computação forense, eu era aquele cara que gostava de... Sim, eu gosto de ficção, fantasia, jogos, gosto disso. Eu gostava de RPG de tabuleiro. Você tem personagem, cria o personagem. Era aquele negócio tipo, cometeu um crime, assim, os bandidos estão ali. Se você é um ladino, né, um ladrão, você já chega lá, escondido na sombra, e já cai em cima do cara. Se você é um bárbaro, você saca os seus machados e parte de peito aberto. Se você é um paladino, o que você faz? Chega lá e conversa, por favor, vocês não deveriam ter feito isso, e começa a levar porrada. Infelizmente ou felizmente, a polícia e a justiça têm que agir como um paladino. A lei é essa, a regra é essa. Tem um crime ali, por favor, senhor, você pode parar de
de cometer esse crime, porrada, tá bom. Agora, como o senhor está me agredindo, eu vou usar a força necessária para impedir que você continue a sua agressão. E vai. Você tem o direito de ficar... Por favor, você pode me falar, confirmar que você cometeu o crime? Aí xinga e fala... Tá bom, eu não vou violar os seus direitos para obter isso. Então vamos aqui, vamos fazer uma investigação gigante para chegar naquilo. Sim, mas é assim, esse é o direito. Porque uma pessoa que não cometeu nenhum crime teria esse mesmo direito. E como ele ainda não é culpado, porque ele ainda não foi julgado, ele não perdeu esse direito. Ah, mas dificulta. Sim, dificulta. Mas é a regra. Ele é inocente. Até então. Isso que eu falei no início da aula, que às vezes é revoltante, que a gente não entende, é isso. Mas é assim. Com o tempo a gente fala, tá, é difícil, é complicado, mas é assim. Sim. Só existe uma categoria de pessoa que pode quebrar a lei para fazer alguma coisa. Só uma. Sabe quem é? O criminoso. Você é policial, você é criminoso? Não, então você vai seguir a lei. Mas o cara cometeu o crime. Isso não é autorização para você cometer um outro crime para condenar aquele. Então, só quem tem o direito, entre aspas, de violar a lei é o criminoso. O que define o criminoso é violar a lei. Se você viola a lei para cumprir a lei, você se tornou um criminoso. Ah, professor, mas... É revoltante, eu sei. É uma linha fininha de onde a gente tem que caminhar. Mas se a gente escolher traçar esse caminho, é em cima dessa linha que a gente vai andar. Novamente, o professor está sendo utópico, romântico? Talvez. Mas eu adoro ser utópico e romântico. Ainda mais nessas situações em que é bem claro o que é certo e o que é errado. Código de Processo Penal. Salvo o caso, artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Qual que é essa ideia? Às vezes, as partes, seja acusação ou seja defesa, começa a pedir perícia só para retardar o processo. Primeiro, às vezes, para dar oportunidade para o criminoso verdadeiro, o suspeito ou o outro criminoso, o criminoso real, sei lá, fugir, encobrir os rastros, continuar cometendo crime. Sabe-se lá por quê, por que motivo? Às vezes, uma das partes pode querer atrasar o processo, fazer ele se arrastar. Se o juiz perceber que pode ser por conta disso, ele pode negar o requerimento. Não há a obrigação dele aceitar. Ele vai decidir, o juiz. No Código de Processo Civil, que aí, sim, é outro tipo de esfera, né? Não é um crime, alguém não matou alguém. Né? A pessoa, ele... Sei lá, ele... sim, caso pode ser de família, pode ser de casamento, o cara é um bígamo, por exemplo. Né? Caberá ao juiz, artigos 370, caberá ao juiz de ofício ou requerimento das partes, de ofício é ele por conta própria, né? Ele decidiu fazer aquilo. Determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único, o juiz indeferirá ou negará, né, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Protelatórias é aquela que só tenta adiar, arrastar a coisa. Então, o juiz não é obrigado a acatar o pedido de qualquer investigação, diligência, laudo. Não, ele não é obrigado. Se ele achar que aquele pedido é só para arrastar o processo, ele tem o direito de negar aquela investigação, aquela perícia, uma outra busca. Por quê? Às vezes, dependendo do crime, existe uma prescrição e está próximo, o juiz quer assim, não, eu estou percebendo que vocês estão querendo fazer isso, esse monte de busca, de diligência, só para arrastar e quem sabe o crime prescrever. Não, não vai ter isso. As evidências requeridas vão ser essas e essas, as necessárias. O juiz que vai decidir isso. É acabar o prazo
para que a pessoa suspeita ou o pretenso culpado pague pelo crime cometido. Mesmo que o crime seja comprovado que foi cometido, comprovado quem cometeu, se esse prazo se esgotou, é como se o crime não tivesse sido cometido. É o tempo da pena, né? É diferente, porque assim, a pessoa tem crimes que, vamos supor, tem uma prescrição de 30 anos e a pena é de 40 anos. Tipo, a pena é quanto a pessoa pode ficar presa. A prescrição é em quanto tempo após o crime a pessoa ainda pode responder por ele. Se, sei lá, a prescrição é 30 anos, no 29º ano a pessoa foi considerada culpada, e a pena são 40 anos, ele vai cumprir 40 anos a partir dali, a partir de que foi condenada. A não ser que ele tenha sido preso preventivamente, pego em flagrante ou algo assim. Eu não sei exatamente se é da denúncia ou do cometimento do crime. Não sei exatamente, mas eu acredito que do cometimento do crime. Porque se o crime foi descoberto... Eu imagino que é do cometimento do crime, porque imagina, assim, a gente investigando alguma coisa, sei lá, tenho um bairro que foi abandonado. Aí a gente vai lá, assim, eu sou uma construtora e vou, sei lá, terraplanar aqui para construir um outro empreendimento. Aí tô lá, está abandonado há 10 anos. Vou entrar, no que eu entro lá, eu percebo, sei lá, restos, evidências de um crime que foi cometido há 10 anos atrás. Só que o crime, sim, o crime cometido prescreve em 5 anos. E aí? Tá, foi cometido um crime, mas agora já foi. Eu posso relatar o crime? Posso relatar para ir lá, tal, comprovar que foi cometido, mas que foi há 10 anos atrás, então nem investiga. Não é o mesmo tempo, mas a partir do momento que o crime prescreveu, não faz mais sentido manter as evidências guardadas. Ela vai ser acusada só do mais recente, por exemplo. Poderia? Eu acredito que sim. Sim, eu imagino, sim, aí eu estou supondo, que as evidências do crime anterior que já prescreveu está sob guarda da justiça ainda. A acusação, a promotoria, pode pedir que as evidências sejam apensadas ao processo novo que ainda não prescreveu. Um juiz vai decidir se faz sentido ou não apensar evidências do processo antigo que já prescreveu e apensa como evidências para embasar um modus operandi, que não é a primeira vez que a pessoa fez aquilo. Eu acho que eu já vi uma reportagem sobre abuso sexual ou estupro, algum crime sexual que uma pessoa cometia recorrentemente e que esses casos em que uma pessoa denuncia, isso meio que estimula as outras vítimas a denunciar também, porque elas se sentiam desmerecidas de denunciar, porque a pessoa que cometia o crime era uma pessoa que tinha uma importância social. Aí as pessoas, assim, as outras vítimas denunciam e dependendo, eu lembro que eu acho que foi um caso tipo esse mesmo, que até uma data que eu não vou me recordar qual, os crimes sexuais prescreviam com, sei lá, tantos anos. E depois, ou a prescrição deles se estendeu, ou eles se tornaram imprescritíveis, tipo, que não prescreve. Só que o crime, assim, algumas vítimas, o crime foi cometido antes dessa extensão. Então, o crime cometido sobre elas, como a regra que estava valendo na época era de prescrição X, já tinha prescrevido. Então, o testemunho dela não serviria para condenar a pessoa do crime que foi cometido contra ela, mas serviria como base para montar o caso do crime que foi cometido contra as outras vítimas que foram posteriores à mudança na prescrição. Eu vi um caso desse há um tempo atrás, agora eu não me recordo os detalhes, mas era algum crime sexual e que tinham várias vítimas. Algumas vítimas antes da extensão da prescrição e algumas vítimas de depois. O relato das anteriores servia como base para montar o perfil do comportamento daquele pretenso criminoso, que seria confirmado com os relatos das vítimas mais recentes, cujo crime seria julgado. Sim,
A promotoria ia montar isso, gerar um caso para montar, e isso seria uma evidência que seria analisada junto com o processo. E, sim, toda evidência, quem decide se ela é admissível ou não é o juiz. Toda evidência. Você tem que fazer tudo certinho para que o juiz aceite a sua evidência. No slide de ontem, que tinha as etapas, tipo uma escadinha indo para a direita e uma para a esquerda, tinha uma etapa na parte judicial que era a instrução do processo, que é você vai falar quais são as evidências, o que você vai incluir ali. Nesse momento você vai falar, tem essa evidência, o juiz já vai se preparar para análise. Tem o que analisar a admissibilidade disso. Aí ele vai analisar, foi obtido de forma legal? Para ver se é admissível ou não. Se não for admissível, já arranca. Beleza? Aqui esgotamos essa parte? Sim, tá. Aí aqui no Código de Processo Penal, artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, se procederá à tomada de declarações do ofendido, né, da vítima, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nessa ordem. Então, acusação e defesa. Ressalvado o disposto no artigo 222, bem como o esclarecimento dos peritos, as acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, o último é o acusado, mas aqui, ao esclarecimento dos peritos. Então, existe a previsão do perito ir lá esclarecer como que ele obteve a perícia. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O juiz que vai decidir. O que é a rolada? A rolada é declarada que vai fazer parte do processo. Tem umas palavrinhas legais, né? Desentranhado, arrolado, acariação é normal, né? Inquirição. Então, umas palavras bonitinhas. Constituição Federal, novamente o artigo 5º, aquele mesmo de antes. Só que agora, itens 10, parágrafo... Não, é item, não é parágrafo. Item 10, 11 e 12. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, todos nós temos esse direito. A pessoa que é acusada de um crime tem esse direito. A pessoa que está no banco do réu tem esse direito. Então, ninguém pode violar, nem a polícia, nem outra pessoa. Lógico, por isso que eu falei assim, você filmou um crime, estava na rua, você pode, porque é uma área pública, você não está violando a privacidade da pessoa num ambiente público, porque ali não há privacidade, naquele momento, do que ela está fazendo ali. Mas se você invade o celular da pessoa, o celular da pessoa é algo privado, as informações que estão ali é privado, você não tem direito de entrar ali sem o consentimento e autorização da pessoa. Se quem violou o direito foi um menor de idade, que você está falando. É complicado. Vou tentar estruturar um exemplo que talvez seja nessa direção aí. Bem comum. Ambiente escolar. Professores, pedagogos, coordenadores, diretores lidam com crianças. Crianças também têm direito a essa privacidade. Só que crianças comumente são mais vulneráveis do que nós adultos, porque têm menos instrumentos para se defender. Né? Ainda estão desenvolvendo esses instrumentos. Então, adultos mal intencionados usam criança para cometimento de crime. Diversos, alguns mais graves, alguns menos, mas diversos. A pessoa que está no ambiente escolar, ela está numa posição privilegiada para perceber que aquela criança está sofrendo um crime, um abuso sexual, físico, financeiro, sabe-se lá o quê. Como que a pessoa que suspeita daquilo obtém comprovações ou evidências do crime que está sendo cometido contra aquela criança ou que a criança está
presenciando e deu sinais, sem invadir a privacidade da criança ou das outras pessoas. É bem complicado. A pessoa que percebe isso tem que estar bem preparada, ter um tato para, na ânsia de identificar um possível crime, ela não cometer um crime de invadir a privacidade, de abusar da criança, por exemplo. Tipo, eu como professor, posso pegar o celular da criança e me mostra, deixa eu ver isso daqui. Pega, vê, em nome de identificar um crime? Não. Você cometeu um crime para ver outro. Lógico que você tem outras formas menos invasivas de atingir o mesmo resultado, só que sem cometer um crime. Você pode pedir para a criança, você pode me mostrar? Aí ela te mostra. Sim, lógico que, dependendo de como for, mesmo assim você está cometendo um crime, porque a criança é vulnerável. Às vezes você não tem o direito de induzi-la a mostrar algo que você não tem o direito de ver. Então, sim, os pais podem e devem. Então, mas se quem está cometendo o crime são os pais? Sim, pensando nesse tipo de cenário, que eu pensei, eu sou o professor, tenho uma criança e os pais estão cometendo um crime contra aquela criança. Quem tem o direito de vasculhar a intimidade daquela criança são os pais, mas eles são os menores interessados que aqueles fatos venham à tona. Eu tenho que chegar àquilo sem invadir a privacidade. Cara, é extremamente complicado, é difícil. Tem países que levam esse ambiente muito mais a sério do que no Brasil. Mas no Brasil a gente está caminhando nesse aspecto. Um detalhe assim, que é mais comum, mais corriqueiro, que ninguém pode produzir imagens de uma criança sem autorização dos pais e da criança. Eu não posso, estou com meu filho no parquinho. Eu levei meu filho no parquinho. Eu posso tirar foto e produzir imagem do meu filho? Posso. Pergunto para o meu filho. Aí, filho, olha a foto. Ele virou, posou para a foto? Ele autorizou. Tá, foto. Eu posso tirar foto das outras crianças que também estão no parquinho? Não, não posso. Sem consentimento do pai ou responsável e da criança? Não posso. Não, aí ela não está cometendo um crime, porque aí ela prova que foi acidental? Não, eu não queria, tudo bem. Mas se por acaso você tirou a foto para postar no Instagram, você tirou a foto, viu a foto, tem uma outra criança, tá, foda-se, posta mesmo assim, aí calma lá, você teve a chance de perceber que um acidente aconteceu e impedir que o crime ou a violação continuasse. Você publicou, então você aceitou correr esse risco, pode ser punido. Ele vai conseguir, se você publicou a foto, talvez ele consiga provar que você fez intencionalmente. Por quê? Ele vai perguntar você vai alegar, não foi sem querer. Tá, mas quando você foi publicar, você não percebeu que tinha uma criança ali? Percebi. E você publicou mesmo assim? Publiquei. Então, não foi tão acidente assim, foi? Pronto, você já está encalacrado. Direito à imagem das pessoas, né? A pessoa pode ser assegurada indenização por danos morais e materiais da violação. 11º, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Lembra quando eu falei assim, a polícia chegou lá, tem evidências de que um crime está sendo cometido? Sim, aí a polícia pode entrar. Mas ela vai ter que comprovar esse flagrante delito. Existe esse instrumento aqui do flagrante delito. Só que esse instrumento tem que ser comprovado. Você tem que ter... O policial, em um lugar minimamente sério, ele vai ter que comprovar que ele tinha evidências de flagrante delito para adentrar na casa e arrancar o criminoso lá de dentro. Ele tem que comprovar isso. Se isso fica meio nebuloso, de assim, cara, eu consigo comprovar, e ele não tem uma ordem judicial, num lugar sério ele não entraria na casa. Tipo, o cara é um suspeito, mas eu sei que ele está nessa casa.
Tá, eu tenho que esperar ele sair. Eu tenho ordem judicial para entrar? Não. Tem evidência que está sendo cometido um crime lá dentro neste exato momento? Não, então eu tenho que ou esperar a pessoa sair ou arrumar uma ordem judicial para entrar. É isso que esse artigo está falando. Se eu percebo que alguém começa a gritar lá, ele vai me matar, não sei o quê, e isso é convincente o suficiente para me fazer acreditar que um crime está sendo cometido, aí sim, aí o policial pode acionar esse instrumento para se sentir no direito de entrar na residência. Tá? Ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. É uma coisa que também tomou o noticiário. É normal a Polícia Federal fazer batida logo de manhãzinha. Eu acho que 7 horas da manhã. Por quê? Porque ela não pode fazer isso antes, de madrugada, nem com ordem judicial. Não pode invadir a casa da pessoa fora desse horário. Sim, por isso que aqui fala, durante o dia, por determinação judicial. Se tiver ordem judicial, pode durante o dia. Que horas que começa o dia? Começou primeiro minuto do dia, pode executar a ordem judicial. Para quê? Para pegar a pessoa mais desprevenida, com menos chance de fugir, de tentar escapar, essas coisas. Beleza? Item 12. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, salvo, em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que estabelecer para fins de investigação criminal e instrução do processo penal. Então, só pode violar a comunicação, grampo telefônico, tráfego de internet, com ordem judicial. Tem esse caso e tem um caso nacional também. Faltam 4 minutos. Deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui. Não. Tenho, mas a gente fecha aqui. Só, antes de eu responder, só para eu fechar aqui. Qual é a grande ideia? Não cometer um crime para resolver um outro crime. E respeitar os direitos do suspeito que não são culpados. Até que seja finalizado tudo. Tá? Voltando para o seu ponto. Tem um caso nacional disso. Não tem? O caso do hacker que invadiu o WhatsApp e pegou as comunicações do juiz com o promotor que estavam lá combinando, agora faz tal busca, agora faz tal coisa. E isso foi utilizado na mídia, na opinião pública, e foi utilizado para... Sim, queriam que fosse utilizado para abrir um processo. Primeiro, aquilo não pode ser utilizado como evidência num processo, mas pode ser utilizado como fato gerador para abrir um processo. Aí, no decorrer da investigação, tenta-se obter, aí de forma legal, evidências que comprovem aquilo que está na denúncia. Mas não pode aquilo ser utilizado porque foi obtido de forma ilegal. Mas aquilo pode ser utilizado, quando se está falando com políticos, aquilo pode ser o suficiente para acabar com a credibilidade da pessoa. E isso já gera um dano que, às vezes, é maior do que o processo pode fazer. Então, às vezes, não, tipo, tem os hackers que são ativistas, né, que vão invadem para coletar evidência de que tal empresa cometeu o crime. O objetivo é que a empresa seja condenada num tribunal? Às vezes não. Às vezes é acabar com a credibilidade da empresa, porque aquela evidência não vai ser aceita no tribunal. Mas aquela evidência pode ser o suficiente para abrir uma investigação contra a empresa. Aí, na investigação, se obtém as evidências para condená-la. Tá? Aí, na investigação, você vai lá na empresa, coleta os dados e vê. Esse dado aqui é o mesmo, confirma mesmo o que estava lá na denúncia, por mais que ela não vai ser usada. Confirma. Aí, no tribunal, você não vai usar a evidência da denúncia, mas sim a evidência que você coletou lá na empresa. Serve como fato gerador da investigação, mas não é uma evidência que vai para o tribunal. Pode aparecer na denúncia. Qual foi a denúncia? A denúncia disso baseada nisso daqui. Beleza. Mas o que vai ser analisado no tribunal é a evidência produzida na investigação. Beleza? Então, por hoje é isso. Até semana que vem.